Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Imagine você sair do Brasil e ir para um outro país em busca de um sonho, de situações melhores. E imagine também se você estivesse por lá e teria talvez a coragem de empreender, de fazer acontecer ainda mais do que quando saiu daqui do Brasil. Talvez você conheça algumas histórias assim, talvez não. Para isso mesmo, eu trouxe aqui duas empreendedoras que resolveram acompanhar, fazer os seus sonhos serem realizados no Japão, nessa cultura tão diferente, e estão aqui hoje no Café com Pipoca com muito orgulho. Trago para vocês a Alana e a Thalia, da Attentif, uma agência que vem revolucionando o mercado digital japonês. Bom dia, boa noite para vocês. Bom dia, Toshio. Aqui para nós é a noite, né? Fuso horário de 12 horas aí. Prazer estar aqui, conversando, batendo esse papo sobre empreendedorismo. Muito obrigada pelo convite. Ok. A Thalia, tudo bem, Thalia? Sim, muito obrigada também por esse espaço, né, para a gente estar aqui contando um pouquinho da nossa história e falar de empreendedorismo, que é algo muito gostoso. Pois é, né? Mas para a gente falar de empreendedor, empreender é sempre um desafio, né? E o que fez com que vocês, de regiões diferentes aí do Japão, né, decidissem empreender, né, criar a Attentif. Então, explica o que é a Attentif, como vocês conheceram e como que surgiu a Attentif. Bom, eu nasci e cresci no Brasil, né? Sou de São Paulo, eu sou a Alana Takahashi. E eu já tenho conhecimento, né, em financeiro, em gestão, trabalhei 9 anos na área, tenho formação em gestão financeira, MBA em gestão empresarial, e eu vim para o Japão com o objetivo, né, como a maioria dos decassegues aqui, de juntar um dinheiro para poder abrir o meu próprio negócio, que na época eu queria investir em estacionamentos e também abrir uma agência de turismo para a terceira idade. Então eu vim aqui para levantar esse capital, e acabou que veio a pandemia e molhou, né, todos os planos que eu tinha. Então, eu comecei, né, lógico que vem a depressão, né, vem aquele estado, meu Deus, o que eu vou fazer, o que o mundo vai fazer? Então, eu fui procurar na internet alternativas de ganhar dinheiro com a internet, porque é a única coisa que não para. E a gente viu aí a Amazon crescer e aumentar o seu faturamento, e eu estava procurando coisas para fazer na internet, mudar o meu plano de negócio e tudo aquilo que eu tinha planejado. E foi aí, num curso que eu fiz de social media, que eu conheci a Thalia, e a gente pegou uma amizade muito grande, né? Ficamos muito, muito amicíssimas. E aí começou a aparecer os meus clientes, comecei a trabalhar, ela também, como freelance. E vira e mexe a gente conversava, né? Eu tô precisando de uma ajuda nesse trabalho, que eu tenho tal data para entregar, e ela vice-versa, e começou a aparecer também alguns trabalhos de consultoria, e eu chamava ela também para me ajudar na parte de gestão de clientes, que a Thalia tem um conhecimento vasto em comércio. Eu sou mais da parte financeira mesmo tendo conhecimento, reuniões com clientes, ela entendia ali, então ela trouxe vários insights, assim, ela participou de algumas das minhas consultorias também aqui com uma cliente que tinha uma loja de e-commerce, então foi muito, muito bacana, e a gente, né, tendo essas trocas aí de serviços, decidimos abrir a Attentif, que no início foi uma empresa de social media, né, é isso que a gente fazia, mas com esses clientes que tinham tantas dificuldades, né, de análise, de entender como que funcionava as redes sociais, como que funcionava a parte de anúncios e tudo isso, e vendas de clientes, a gente decidiu abrir o Attentif Livecast para justamente trazer empreendedores, mostrar na prática, e cada um, né, no seu nicho, quais são as dificuldades, o que precisa fazer, abrir também a mente para as pessoas que podem empreender em qualquer lugar do mundo, assim como nós que viemos para cá, né, para levantar um capital,
pessoas que estão nos Estados Unidos, que passam pela mesma coisa, que estão em subempregos, mas querem aquele sonho americano também. Temos amigos também na Itália, Portugal, e é a mesma coisa do Brasil. Então a gente falou, por que a gente não fala com esse público, né? Vamos abrir a mente das pessoas, porque às vezes as pessoas acham que eu não tenho estudo suficiente, ou eu não tenho know-how para fazer certas coisas. Então a gente decidiu criar o Atentife, está dando super certo, e é o que a gente quer fazer, conectar pessoas. Esse é o propósito da Atentife, realmente abrir a mente das pessoas, mudança de mentalidade, compartilhar histórias de vida e fazer com que as pessoas empreendam, né? Que é outro caminho que a inteligência, inclusive artificial, aí está tomando muitos empregos, então é uma oportunidade também para as pessoas conseguirem empreender no digital. Vou passar a palavra um pouco para a Thalia falar também. E, Thalia, dentro disso tudo também, explica um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem, né? Tem muitos empreendedores, o social media, né? É uma ferramenta já fundamental para os empreendedores, né? E explica um pouquinho também sobre como que é, né? O que é, para quem não sabe o que é social media, e como que está nesse mercado, porque o Japão também, hoje, está repleto de empreendedores. Muita gente que foi para o chão de fábrica e, de repente, começou a viver aí, a ter essa coragem. Eu queria que você começasse a contar um pouquinho também sobre essa mudança até de comportamento, então, o que é a social media e essa mudança de comportamento das pessoas empreenderem. Então, eu sou a Thalia Kayashima, eu sou de Marília, da mesma cidade que o Toshio, eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduada em formação de ensino para ensino superior, e aí, com o tempo, eu atuei 9 anos na área, e eu percebi que eu estava em frente de um computador, parada ali, só atuando em processos, e comecei nesse trabalho, né, dentro da parte jurídica, conhecer empreendedores. E eu vi, assim, dentro desse universo, uma alegria, sabe, que eles tinham de falar do negócio. Às vezes, quando ia fazer uma determinada situação jurídica, eles falavam assim, mas eu não posso perder isso, porque isso faz parte do meu negócio. E eu via tanto, assim, uma paixão. Falei, por que não conhecer isso, né? Eu tive a oportunidade de ser sócia e também de fazer a parte de gerente, né, de gerenciar o negócio em Marília, e eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo ali, e fui buscando conhecimento, porque se você não tem o conhecimento daquilo, então busque, se aperfeiçoe para você sempre fazer aquilo com carinho, com amor. E aí também, fazendo cursos para gerenciar o pessoal, a equipe e tal, conheci também outros empreendedores e fui me apaixonando cada vez mais, e isso me trouxe aquela vontade de empreender. Aí eu atuei nessa área por 7 anos, e eu virei para o meu esposo e falei, olha, eu acho que dá para nós empreender. Aí ele falou assim, olha, ele também da área do direito, ele falou, olha, então vamos buscar recursos, porque se caso a gente comece de uma forma errônea, né, a gente consiga ali ter um capital seguro, né, porque a gente tem que ter um plano B. Então vamos ao Japão. Aí viemos no meados de 2018 para cá, e logo depois veio a pandemia também, a gente já estava também, como foi com a Lana, também já se preparando para retornar ao Brasil e começar a empreender. A gente não sabia no que ainda, né? Mas tendo capital e aí estudando o mercado também mais a fundo, a gente conseguiria ali empreender em algo. Mas veio a pandemia e aí as portas se fecharam não só no Japão, no mundo inteiro, e a coisa começou a complicar, e a gente falou, vamos aguardar um pouco, esperar a poeira baixar, ver como que vai ser essa questão, e já aproveitando, né, a gente tem que agradecer muito a Deus, primeiramente, para a gente estar aqui, porque muitas pessoas não só perderam o negócio, mas perderam os entes queridos também, então a gente ficou ali estagnado, parados, e vamos esperar. Nessa de vamos esperar, eu também fui atrás de buscar conhecimento, porque eu vi que os negócios locais, o que aconteceu? A ideia era ter um negócio local. Só que nesse meio as pessoas começaram a migrar para o e-commerce, para o marketing digital, a coisa deu um boom. Falei, por que não estudar sobre? Aí eu conheci a Lana, a gente fez um trabalho junto, inclusive, nesse curso de social media, foi muito legal. Aí a gente já pegou ali, como a Lana disse, uma grande amizade.
A gente foi atuando junto e veio a ideia da Attentif. Aí você perguntou da questão do social media. Hoje, a Attentif, a gente está emigrando para uma outra área. Por quê? O social media, na verdade, ele vai morrer. Na verdade, já morreu, né? Essa questão. Por quê? Hoje a gente tem a inteligência artificial, que ela consegue fazer todo o nosso trabalho em questão de um clique. Por exemplo, se a gente for criar hoje um logotipo, isso é uma tarefa um pouco difícil, porque tem a questão que a pessoa, ela quer ali um detalhe, uma cor, isso daí a gente ainda consegue trabalhar. Agora, a questão de um copywriter, que a gente levava tempo ali estudando o material e tal, hoje você consegue colocar o assunto na inteligência artificial e ela trazer o conteúdo para você. Os conteúdos, por exemplo, que a gente fazia, todo um plano de marketing para um cliente, por exemplo, hoje ele consegue isso dentro da inteligência artificial. Então, o que eu e a Alana começamos a pensar, mediante, a gente vai perder o nosso emprego, como que a gente vai mudar isso? E também, como a Alana já explanou, a gente também tem essa porta, né, que é um portão, na verdade, que é os livecasts. Então, a gente está em duas situações que eu acho também que é muito importante para o empreendedor. Ele ter duas linhas. Não só viver de uma coisa, de uma renda, ele tem que ter duas rendas. Por quê? Porque se algo como está acontecendo conosco, que é o social media, está caindo no mercado, ele ter como sobreviver de uma outra renda. Voltando na questão do social media. Então, todos os nossos trabalhos, elaboração de post, o copywriter, tudo, simplesmente a inteligência artificial veio hoje e engoliu. Então, lógico que mais para frente a gente está aí para lançar um novo produto já no mercado, a gente está trabalhando para isso, assim, para amanhã, a gente está correndo com o tempo, porque, infelizmente, é uma coisa, é uma situação importante, e eu acho que é bom isso para os empreendedores também começar a ver se a sua profissão está em risco, porque nós vimos isso ontem, e daí a gente já começou a trabalhar sobre um produto, porque, entenda, o social media, ele não entrega um produto, ele entrega um serviço. Então, a gente já tem uma barreirinha ali, por quê? Porque a gente tem que colocar. Não que uma pessoa que tem um produto não vai colocar isso sobre o que ela vai oferecer no final, mas a gente tem que colocar a nossa hora de trabalho, a gente tem que colocar muitas coisas que a maioria das pessoas às vezes não compreende, fala, nossa, mas eu vou pagar o social media, mas ele só vai fazer um post para mim, só vai colocar lá a hashtag. Não considera, né, todo Não o considera, trabalho, a exatamente. preparação que a pessoa, né, a pessoa que presta o serviço Exatamente. adquiriu ao longo de um tempo, né, de muitas horas, anos de vida, para poder concentrar nisso, né? E é interessante falar sobre isso, porque a questão da inteligência artificial, ela agora, assim, no mínimo, esses dias eu vi uma lista de 70 profissões, né, que eles colocaram apenas como um exemplo, né, de profissões com tempo, com prazo de acabar. E algumas das áreas, realmente, esse prazo já acabou. Então, acho que vocês estão sendo super inteligentes, né, de entenderem isso e já estarem moldando uma nova forma, né? Sim. Exatamente. Porque bateu na nossa porta, né, Alana? E a gente falou, cara, vamos se mexer o quanto... Inclusive, a gente está fazendo cursos, né, Alana? Sim. Que provavelmente tem pessoas que não têm nem o conhecimento de que isso tá no mercado, mas a gente está se moldando para isso, né, Alana? Sim, não só isso, né? A gente também sempre ajudou, pelo meu histórico de financeiro, a gente também sempre ajudou com planos de negócios, toda a estrutura para o empreendedor conseguir empreender da forma correta, a gente sempre fez isso para os clientes também. A gente sempre ofereceu esse tipo de serviço, inclusive as consultorias também eram a respeito disso, de análise de dados, tomadas de decisões, enfim, uma série de fatores, fluxo de caixa, plano orçamentário, coisas que as pessoas não têm ideia, assim, né? Às vezes as pessoas acham que elas têm lucro e não sabem nem qual que é o cálculo do lucro. Então, assim, é muito interessante trazer esses conhecimentos básicos a fim de que, né, você faça o funil de vendas para no final você conseguir vender o seu produto, o seu serviço e assim agregar valor, né? Porque é isso de tudo isso que se trata no final do dia, né? É aquilo que a gente até conversou ontem, né? De sempre você entregar mais, né? Esse é o propósito também da Attentif. E esses papos, assim, a gente percebe que está ajudando,
as pessoas. A gente Tinha uma recebe pergunta, tinha uma pergunta que era sobre a questão de como você gerencia a incerteza ao empreender, mas aqui vocês já responderam, né? Com atitude. Acho que tem essa questão, você tem um planejamento, você age e, de repente, acontece uma curva que você não espera, e você se adapta e bola para frente, né? E não tem tempo muito para a gente choramingar, né? Mas para vocês, assim, que estão ali, né, vivenciando também, conta uma curiosidade, né? Como que está, assim, o mercado hoje? Vocês falaram que o pessoal tá muito ativo, né? Mas da região de vocês, tem brasileiro empreendendo em quais áreas que vocês mais veem? Em tudo, desde fazendo bolo até abrindo loja de autopeças, atendendo japoneses também. Como que está o mercado empreendedor aí? Então, tá super aquecido, né? Só que com essa questão das pessoas fazerem a mesma coisa, acaba que Vendo a concorrência. deixa o mercado meio volátil, né? Então, o que aconteceu? Com a pandemia, muitas pessoas perderam os zangyo, que a gente chama aqui, que são as horas extras, né? Sim. Então, o que acontece? As pessoas foram buscar conhecimento, né? Quem literalmente pensa no futuro, né? Que não vive só de salário em salário, que, né, tem uma mentalidade mais aberta, assim, para aplicar e tudo, foi atrás de estudar. Então, a gente percebe que a maioria que está empreendendo aqui são mulheres, e na parte mais de confeitaria, pâtisserie, né, bolos, cupcakes, chocolates, tanto quanto na parte de extensão de cílios, unhas em gel. Então, assim, tem uma procura muito grande, tem pessoas tanto ministrando cursos disso, né, quanto que aprendendo, fazendo curso e abrindo seus salões. Eu conheço muitas pessoas próximas que, por conta da pandemia, decidiram começar a empreender. E não entendiam nada de negócios, nada de nada, mas tinha aquela vontade, e alguns cursos oferecem algumas coisas, umas fórmulas prontas já, né? De tipo, olha, você faz a sua planilha assim, já entrega tudo meio que pronto, mas a pessoa não entende a logística na prática, né? Que efetivamente os custos, a questão do social media, a importância de você estar na internet, etc. Então, assim, muitas pessoas, né, Atália, também foram para a parte de vestuário, de fazer o seu e-commerce. Então, abriram o Instagram, compraram uma coleção XY do Brasil, né, de tanto roupas infantis quanto lingeries, e foram vender, mas não entendiam absolutamente nada do negócio. Então, muitas fecharam também, acabaram desistindo. E era nesse ponto que elas procuravam a gente, como uma forma, tipo, última tentativa, assim, do negócio. Só que a gente percebeu que precisava educar esse pessoal, né? Que, assim, que o negócio demora para prosperar. Tem a questão ali, pelo menos de uns 3 anos, que você tem que estar investindo no negócio até você obter o seu ponto de equilíbrio para aí você conseguir lucrar. Então, tem uma série de coisas que a gente viu que, assim, as pessoas eram muito cruas, assim, e começavam, mas fulano tá vendendo coxinha na fábrica, eu vou fazer isso porque vai dar dinheiro. E aqui no Japão é uma questão um pouco complicada, principalmente de você trabalhar com alimentos, né? Tem legislação, você precisa ter a questão do CODIN, você tem que ter um local físico, enfim, é uma série de coisas, assim como no Brasil também, tem toda a questão da vigilância sanitária, etc. Então, assim, mas as pessoas estão se movimentando, então a gente está percebendo isso, né, Atália, está crescendo essa vontade, foi aí também que a gente percebeu da importância de ter um livecast para conversar com essas pessoas, para chamar as pessoas para a ação mesmo. Então, agora que a gente está começando a ver o movimento da página, que está começando a entrar mais seguidores, assim, que as pessoas estão começando a despertar também esse interesse, porque elas estão vendo essa movimentação. Mas eu falo que no Japão aqui, principalmente na área de arte, Shizuoka, Guma, onde tem muita concentração de brasileiros, você vai ver que as pessoas, elas estão tendo essa
esse expertise, assim, literalmente essa virada de chave, vou sair da fábrica, né? Isso é muito bacana, né, Atália? É interessante, porque como a gente está no exterior, né, Lana, a gente sempre tem esse papo aqui, que a gente tem a vantagem e desvantagem, né? Que é algo que os empreendedores que estão empreendendo aqui começaram a entender. Porque as pessoas sempre olharam para o lado desvantajoso da coisa. Ah, mas a gente tem a barreira cultural, a gente tem a barreira da legislação, a gente tem tantas barreiras, não, vamos começar só a empreender aqui quietinho e tá tudo bem. Só que daí hoje a gente consegue ver uma galera aí jovem, uma galera que já está falando a língua, uma galera que realmente viu que só falar de desvantagem não era bacana. Então vamos falar das vantagens. Qual que é a vantagem? Nós mesmos que estamos atuando com a Attentif, a gente vê a vantagem que é que não existe essa barreira quando a gente está no digital. A gente consegue, por exemplo, falar com você, ter o conhecimento, chegar até você, chegar até uma pessoa que está na Alemanha, uma pessoa que está nos Estados Unidos, enfim, a gente não tem essa barreira mais quando a gente está na internet. Então, essas pessoas começaram a nos procurar e começou a falar assim, nossa, quero participar do seu livecast, que interessante, porque daí a pessoa vem com aquela história, eu saí da fábrica, eu venci essa barreira, mas agora eu também quero estar com vocês para falar que da desvantagem eu fui para uma vantagem, que é essa porta aberta que a gente deixa aí para quem está empreendendo, não só no Japão, em qualquer parte do mundo, né? do mundo. Então, isso é muito interessante. A Alana colocou bem essa questão do empreendedorismo aqui, né? A gente vê ainda as pessoas, como que eu posso dizer? Não é aquela história do compadre que tinha, olha, compadre, estou faltando aqui açúcar, você pode me dar um pouquinho? Mês que vem eu reponho para você. Então, as pessoas ainda têm ainda aquela coisa de não entender isso, sabe? Se a gente for uma comunidade forte, unida, para conseguir vencer esse mercado, inclusive entrar no mercado japonês, porque é uma coisa extremamente muito difícil, aí a coisa vai começar realmente, né, Alana, fomentar. Porque até então, a gente, não só a Attentif, tá? Os empreendedores aqui estão nessa camada, tá? De só a galera que é da mesma língua, por exemplo, os brasileiros, mais ou menos os latinos, né, Alana? Os latinos aí. Mas fora disso, a gente ainda não consegue romper essa barreira pelo simples fato de que a comunidade, ao meu ver, tem que se despertar o mais rápido possível, se unirem forças, independente se é uma lingerie, se é um calçado, independente do que for. Colocar isso no mercado japonês e os japoneses começarem a consumir esse produto, como eles consomem um produto americano, que, nossa, para eles é maravilhoso. E a gente também tem bastante produto, né, Alana? Do Brasil para oferecer. Acho que o pessoal pode trabalhar muito com a questão do branding, né? Acho que aí entra na questão do branding, que hoje não dá tempo para a gente falar, mas vocês entendem muito bem, porque, assim, quais as características, né? Também, eu sei que para os japoneses, os americanos, o mercado japonês é uma coisa que tem uma atração muito grande, mas existem singularidades, né, da cultura brasileira que eles conhecem um pouco de uma maneira, às vezes até um pouco folclórica, porém, acho que essa questão da forma, do calor, da questão da música, da dança, da comida, sabe, do colorido, são coisas que, assim, existe um nicho ali muito interessante, como você bem falou, Natália, você pode vender para 200 e poucos mil brasileiros, ou você está num país com mais de 200 milhões de pessoas que têm dinheiro, né, e procuram por inovação e gostam de coisas diferentes também. Então, realmente, no momento da virada da chave, eu acho que existe aí um potencial grande, é que vocês estão sedimentando, praticamente a primeira leva dos empreendedores, como foram os primeiros, né, imigrantes japoneses e de outras etnias que vieram para o Brasil, no começo somente para trabalhar na roça, basicamente, e aí passa um tempo, aí alguns começam a empreender, e aí depois uma outra geração começa a fazer, mas estamos numa geração digital. Então, tudo é muito rápido, não precisa passar décadas para transformar. Eu acho que essa questão de anos vocês podem ter, como estão fazendo hoje, né? É verdade. Verdade. Mas a gente teve uma vitória, tá? Recentemente, que foi o Guaraná Antártica, que conseguiu entrar
no mercado japonês. Que legal. Guaraná brasileiro que trouxeram para o Japão, inclusive está nas lojas de conveniência. Então, para nós, é uma grande vitória. Acho que é o comecinho que os japoneses estão consumindo. Então, assim, acho que é o comecinho de efetivamente outros produtos estarem aí no mercado, uma questão de tempo também, e da comunidade estar mais introduzida aí, literalmente, com o mercado japonês, fazendo essas parcerias, né? E vocês viram que este Café com Pipoca está muito especial, com tanta história, né, empreendedora e curiosidades de vida, né, do brasileiro que mora no estrangeiro, que a gente não poderia fazê-lo da maneira tradicional. Então, pela primeira vez, desses anos todos, o Café com Pipoca ele vai se dividir em duas partes. Hoje você assistiu a parte 1, né, com essas duas meninas empreendedoras simpaticíssimas, né, a Alana e também a Thalia, e que estão empreendendo no Japão. E na próxima, né, na próxima edição do Café com Pipoca, eu convido você desde já para estar aguardando e acompanhar esta saga já na segunda parte da entrevista, ok? Te aguardo lá. Um beijo no coração, até a próxima. Café com Pipoca. Oferecimento. Pops Fantasy. Produzimos encantamento. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO.net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário.